Olá, eu sou Guilherme Soares Dias, sou jornalista e sócio fundador da Blackbird Viagem. Eu sou o Heitor Salatiel, sou produtor cultural e fotógrafo e opero os tours da Blackbird Viagem. Há 2 anos a gente organiza a Caminhada São Paulo Negra. É uma experiência cultural pelo centro de São Paulo, é um tour que a gente vende para que as pessoas conheçam melhor a história e a cultura negra. A gente sempre começa pelo bairro da Liberdade, percorre cerca de 3 horas e por 3 quilômetros. Durante 7 meses, por conta da pandemia do coronavírus, a gente teve que paralisar as atividades e ficou em casa arrumando a casa, planejando novos tours. No último sábado, no dia 24 de outubro, a gente retomou as caminhadas. E para nossa surpresa, no nosso primeiro ponto, quando a gente estava começando o tour, a gente estabeleceu novas regras. O tour antes tinha até 30 pessoas, agora a gente estabeleceu uma regra de que é só no máximo 15 pessoas, por conta desse período de pandemia. E a gente fez também com que as pessoas todas usassem máscara. E aí, quando eu estava falando nesse primeiro ponto, contando as histórias desse primeiro ponto da liberdade, dando as boas-vindas para as pessoas, a polícia nos abordou. A gente estava super empolgado de retomar esse projeto, é um projeto que a gente gosta muito de fazer, que a gente acredita na potência e no impacto social que a caminhada provoca. No primeiro ponto, o Gui estava fazendo a fala e o policial abordou, dizendo que tinha um ofício por conta da manifestação do movimento negro que ia acontecer naquele local. A caminhada São Paulo Negra está sendo acompanhada pela polícia, isso mesmo. Eles vieram monitorar o que a gente está falando. A gente está falando sobre a história preta, sobre essa história que vocês tentaram apagar e que a gente não vai deixar morrer. Eu disse a ele que nós éramos uma empresa, que nós tínhamos toda a documentação, que as pessoas que estavam ali presentes eram clientes, pagantes, e que a gente estava promovendo um roteiro turístico com recorte racial, sim, mas não tinha nada a ver com manifestação, não tinha aglomeração, não havia necessidade de acompanhamento policial. Aí ele me disse que ele cumpria ordens e que se ele tinha esse ofício para acompanhar a caminhada, ele iria acompanhar a caminhada. Aí ele pegou meus dados, o meu nome completo, o meu RG, e assim seguimos a caminhada. Caminhada São Paulo Negra, aqui ó, todo mundo bonito. O nosso escoltamento hoje especial, né? Porque não tem mais nada acontecendo na cidade de São Paulo, né? Que mereça atenção, só a gente mesmo. Eu fiquei bastante nervoso nessa hora, porque eu estava fazendo a fala e a gente sabe que a presença da polícia significa que tem alguma coisa de errado. Então eu me questionei se a gente estava fazendo alguma coisa errada, mas eu percebi que a gente estava num número bem menor de pessoas do que a gente percebeu na própria praça onde estava rolando a feira. E eu fiquei muito nervoso, assim, a gente se sentiu coagido, intimidado, e eles passaram, a partir daquele momento, a nos perseguir por cerca de 3 quilômetros e 3 horas, que é o período que dura a caminhada. Filmaram a gente, eles sempre estavam mais ou menos distantes da gente, mas muito perto, a ponto de nos ouvir. Eu também senti que eu estava em tempos da ditadura, onde a polícia vigiava o que as pessoas diziam, né? Então, assim, a gente conta histórias do racismo estrutural e enquanto a gente contava a história, a gente vivia a história. E a gente também vai falando das potências, né, da negritude. A caminhada é uma caminhada que é o nosso projeto de vida, assim, é um projeto com o qual a gente ganha dinheiro, mas é um projeto com o qual a gente acredita muito. As pessoas que fizeram parte do tour se sentiram intimidadas, a gente tentou manter o clima de leveza, tentou fazer com que a gente conseguisse entregar o melhor produto, porque elas tinham contratado uma experiência cultural e era isso que a gente estava realizando naquele dia. Era um quilômetro urbano e depois passou a ser um bairro dormitório de pessoas que prestavam serviço aos senhores de café. E a gente adotou algumas estratégias. A gente entrou na Casa Preta Hub, que é um espaço novo lá no Anhangabaú, para conhecer esse espaço e para ver se eles iam continuar nos seguindo depois disso. E infelizmente, depois de 15 minutos de visita à casa, a gente saiu e percebeu que eles ainda estavam lá fora nos esperando. A gente entrou pelo metrô Anhangabaú, a gente acessou uma escada
e depois disso eles não iam conseguir passar por ali porque eles estavam de moto, mas eles se comunicaram por rádio Veio e a cavalaria. veio a A cavalaria. cavalaria também foi uma coisa assustadora, né? Porque o cavalo já tem aquela imponência e a gente estava recitando Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, é, e passamos o resto da caminhada sendo acompanhado pela cavalaria. E quando chegamos no nosso último ponto, no Lago do Paissandu, a gente foi abordado por uma nova viatura, querendo saber sobre informações e fazer uma nova abordagem. Nós não entendemos nada porque já tinha acontecido isso no início da caminhada, mas ele me disse que como a gente atravessou para o outro lado da 9 de julho, era um novo batalhão. Então a gente foi abordado pelo batalhão do Cambuci e pelo batalhão da República. Foi super constrangedor, a gente tentou amenizar da melhor forma, eles queriam que a gente assinasse documentações, mas a gente não estava fazendo nada de errado, a gente estava resgatando as nossas histórias, promovendo uma atividade cultural e retomando a economia dentro do turismo, né, que foi uma das áreas mais impactadas pelo coronavírus. E a gente agora, a gente também não sabe de onde veio esse ofício, essa é uma questão que a gente tem para a Polícia Militar, a gente quer saber de onde veio esse ofício, por que mesmo percebendo que não era uma manifestação, eles continuaram nos acompanhando por 3 quilômetros, impedindo que a gente fizesse o nosso trabalho da melhor forma. A gente também gostaria muito que a Polícia Militar pudesse fazer esse tour para entender que ele é uma experiência cultural, para entender que pessoas pretas juntas podem sim estar se divertindo, podem sim estar contando a sua história, e também para que a Polícia Militar conheça essas histórias e valorizem elas, ao invés de criminalizar, né? A gente tem histórias da criminalização de tudo que é criado pela população negra há muitos anos, né? Já aconteceu isso com samba, já aconteceu isso com funk e com tantas outras manifestações. Estão tentando fazer isso com a Caminhada São Paulo Negra, que resgata a história de São Paulo por esse viés da negritude. A gente não vai deixar que isso aconteça. A gente já fez uma denúncia, um boletim de ocorrência eletrônico, a gente está fazendo um boletim também na delegacia especializada nos crimes raciais. A gente tem apoio já da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, e a gente quer que se investigue por que a gente está sendo perseguido e quer poder fazer o nosso trabalho da melhor forma e com a maior tranquilidade possível e promover essa experiência. A gente não quer estar nas páginas policiais, a gente quer estar nas páginas de cultura, nas páginas de turismo dos jornais, porque é lá que a Caminhada São Paulo Negra revela a potência que essa cidade tem e a gente quer cada vez mais que o afroturismo seja uma realidade, não só aqui em São Paulo, mas em todas as cidades e que os nossos outros parceiros possam exercer esse trabalho da melhor forma. Olá, você está no canal Combate ao Racismo. Meu nome é André Pereira, como você está? Eu estou ótimo e desejo do fundo do meu coração que você esteja tão bem quanto eu, ou melhor. A Caminhada de São Paulo é um movimento que foi criada pelo jornalista Guilherme e o fotógrafo e produtor cultural Heitor. E o objetivo desta caminhada é resgatar a história negra de São Paulo, do município de São Paulo, do estado e do país também, e trazer à tona personagens negros que tiveram um impacto positivo para o progresso do nosso país, do Brasil, mas que foram esquecidos pela história ou marginalizados. No ano de 2020, ainda na pandemia, porque a gente vê aí na foto que todos estavam de máscara, cumprindo as normas, né, que as autoridades tinham definido, que era todas as pessoas, para que todas as pessoas usassem máscaras. Então, eles, quando estavam fazendo a caminhada, eles notaram que por todos os lugares por onde passavam, estavam sendo vigiados, filmados ou monitorados por policiais militares do estado de São Paulo. Essa cena se configura
racismo. Um grupo de pessoas negras promovendo a cultura, em todo o tempo foram vigiados por policiais. Em todos os lugares que eles foram, tinham policiais diferentes vigiando eles, porque me parece que eles se comunicavam por rádio. Teve um momento que eles entraram dentro do metrô, embarcaram na condução e soltaram em uma outra estação. E quando eles desembarcaram, ainda assim tinham outros policiais lá os vigiando. Aí eu pergunto para você, a maioria das pessoas que estavam ali nesta caminhada eram pessoas negras. Eu pergunto para você, será que se fosse um movimento ou um turismo com pessoas brancas, com pessoas europeias, será que eles seriam vigiados assim como foi aquelas pessoas da Caminhada Negra? Uma grande falta de respeito. Em pleno século XXI, como eu sempre falo, não é? Porque essa palavra ela sempre tem que ser dita, acontece esse tipo de coisa. As pessoas são definidas, o caráter das pessoas é definida por algumas outras pessoas, não por todas, pela cor da sua pele. Pela cor da pele, algumas pessoas burras, essa é verdade, e ignorantes, define se a pessoa ela é honesta ou não. Após esse acontecimento, o Guilherme e o Heitor, eles fizeram uma denúncia, fizeram um registro online e foram na delegacia especializada de crimes raciais e fizeram uma ocorrência. O Estado de São Paulo, agora em 2025, o Estado de São Paulo foi condenado, porque a Justiça entendeu que aquela perseguição, aquela vigilância foi uma prática racista e o Estado de São Paulo foi condenado a pagar R$350 mil para que seja investido em prol da população ou movimento negro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e que principalmente se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham ter acesso aos nossos conteúdos. E muito obrigado e até o próximo vídeo.